Bem-vindos ao Med Talks, o seu podcast de medicina. Aqui a gente traz a realidade pré e pós-CRM, sempre baseado na vida dos nossos convidados. Eu estou aqui com o Edgar, que é host do podcast junto comigo. Como é que tá, Edgar? Olá a todos. Hoje nós estamos recebendo dois profissionais aqui de extrema competência. Nós estamos aqui com o Dr. Carlos Machado, ele é médico ginecologista e obstetra, professor e poliglota, viu, Dr. Maurício? E nós estamos recebendo o nosso Dr. Paulo Cunha aqui também, médico, cirurgião geral, professor e vereador aqui na cidade de Mineiros há inúmeros mandatos seguidos já também. Vocês gostariam que nós chamássemos o senhor de doutores, de professores? Para mim pode ser Carlos e Paulo. Estamos fechados. Só lembrando que eu mais o Paulo, além de colega de escola, a gente foi colega de escotismo. Foi. Que legal. A história é longa, então, Tem bastante história aqui. Pode começar com o Paulo. Conte um pouco aí pra gente do senhor, fala um pouco do senhor, faça suas apresentações e logo em seguida o Dr. Carlos. Em primeiro lugar, agradeço o convite de vocês e parabenizo por estar resgatando a história da medicina de Mineiros. E eu sou nascido e criado em Mineiros, assim como o Carlos, né? E saí para estudar, ainda muito jovem, com 15 anos. Fui para São Paulo, estudei no Mackenzie, depois retornei para Goiânia e passei no vestibular em Belém do Pará, onde meu irmão já fazia faculdade e uma turminha boa aqui de Mineiros. Fiz faculdade lá em Belém do Pará e prestei concurso no Hospital Matarazzo, em São Paulo, para ser cirurgia geral. Fui aprovado. Meu internato eu fiz lá em São Paulo, no Hospital Nossa Senhora da Penha, um hospital tocado pela turma da USP. E fiz a residência e passei na residência que estava fazendo. Só que lá, na época, aconteciam umas coisas que não eram corretas. E eu sempre segui as orientações do meu pai para que nunca fizesse nada errado. E eu não entrei no esquema de fazer nada errado. E acabou no final, eu tive que sair, foi melhor, e fui para Brasília. Aí eu fiz primeiro um estágio lá, e depois eu passei na residência médica, fiz lá no Hospital de Base em Brasília. E o sonho de todo mineirense, assim, acho que o Dr. Carlos também, é fazer medicina e voltar para Mineiros. Eu tive convite para que eu fizesse cirurgia oncológica no Hospital Servidor do Rio de Janeiro, junto com o Pierre da Rocha, que é o maior cirurgião na época de Brasília, e como sempre fui um bom aluno, ele me fez esse convite para mim, entendeu? Mas o sonho mineirense falou mais alto, eu vim para Mineiros. E chegando aqui, eu fui trabalhar no Hospital São Lucas. Na época, o diretor administrativo era o Dr. Evaristo, o Hospital São Lucas. Eles começaram no hotel, no Mineiros Hotel, né, Carlos? Do Mineiros Hotel. E o Dr. Evaristo, o Dr. Nilton, o Dr. Clarito e o Dr. Malaquias, que é meu irmão pediatra. E, posteriormente, foi crescendo a clientela e eles fundamos o São Lucas. E eu vim trabalhar para o São Lucas. E naquela época que a gente veio trabalhar, eu lembro que o doutor Evaristo chegou em mim e falou: doutor Paulo, você sabe fazer anestesia? Eu falei: já fiz algumas lá no meu internato, tudo. Ele falou: não, aqui vai ser preciso. Então eu vou fazer você treinar bem RAC e peridural, porque aqui na região só tem um anestesista, que era o doutor Manuel. Ele ficava já ocupado no Samaritano, não tinha como. Então essas RAC, peri, muitas vezes o médico mesmo fazia. Ele era o anestesista, ele era o cirurgião, e quando era cesárea ele era o pediatra também, né, cara? Tudo, aconteceu. Era tudo, né? Então, é mais interessante que a gente observa, o Carlos vai ser testemunha disso, a gente tinha que fazer, eu costumo dizer para os alunos que era tudologia. Né? Tudologia. Chegava um braço quebrado, você ia lá, anestesiava, colocava o braço no lugar, engessava, e muitas das vezes eu que fazia a radiografia, porque num plantão a gente mesmo entrava na sala não escura, podia, porque só tinha revelar. poucos técnicos e eles, no caso do dosímetro, não podia ter horas extras naquilo lá.
Então, a gente mesmo fazia, revelava, olhava, né? Tá quebrado, vamos engessar, era assim, né? E quando era cirurgia, era anestesia geral, tinha lá doutor Silvestre, doutor Álvaro, doutor Nilton, eles que faziam as anestesias geral. E uma coisa que dá para ser observado, né? O Carlos é testemunha disso, a gente resolvia uns 80% das coisas, né, Carlos? Eu acho que era mais. Era mais, né? Era 90. Era poucas coisas que iriam embora para Goiânia, né? E geralmente era assim uma medicina com uma resolução bastante elevada, E isso A nossa resolutividade foi baixando. justamente com o surgimento das especialidades, né? Foi baixando. Você vai, não posso fazer isso porque tem um fulano, não Isso. posso fazer isso porque tem um ciclano, certo? E tem até a espera, tudo. Tem o receio judicial. Perfeito. O receio judicial, eu não sou ortopedista, então eu não posso mexer naquele braço ali. Mas antigamente não tinha esse receio judicial, entendeu? Eu Era imagino. você e você, Deus e você e Deus. Eu imagino que vocês tinham um pouco de dificuldade também, porque assim, imagina como que vai transportar um paciente daqui para qualquer outro local de Nem referência. Então, ambulância tinha. Exatamente. Nem então, ambulância. vocês tinham que resolver, não era só porque vocês nem ambulância faziam tinha. tudo porque não tinha problemas judiciais, era também porque era o que tinha, eram vocês. Era. Vocês tinham que resolver e eu imagino que vocês devem ter ajudado muita gente nessa situação, tiveram a oportunidade de praticar muita coisa dentro da medicina muita coisa. diferente, né, com certeza. coisa. O Carlos é testemunha disso. Vinha ônibus, pessoas com malária, você lembra que vinha da Rondônia? Por isso que eu dei hidroxicloroquina com muita segurança. Algumas demandas Nunca tive perpetuam até problema. hoje aqui, né? Não. Algumas demandas, a gente, pela fala, que o senhor bem colocou, por exemplo, anestesista. Até hoje, é uma deficiência uma no deficiência. município, Tem município, pouca né? quantidade que talvez... E hoje já não pode ter essa prática que tinha-se antigamente. Sim, hoje não faz pode. essa anestesia, se não for Você pede seu CRM. anestesista, Ortopedia é outra área. Doutor Carlos, diz o senhor, conta um pouco pra gente. Bem, a nossa vida, a minha foi mais tortuosa um pouco. Eu saí de Mineiros, também com 16 anos, fui para Goiânia, para a casa de um tio, que a minha família tinha menos recursos que a do Paulo. Eu fui para a casa de um tio, estudei num colégio estadual em Goiânia. Aí no terceiro ano eu estava começando o colégio universitário, também estadual. Nisso, o Zé de Assis Breguet arrumou, a gente eram 5 alunos no terceiro ano, ele arrumou, digamos, 3 bolsas, dava meia bolsa para cada um. Na época, meu pai tinha vendido um pedacinho de terra, uns 3 alqueires, que minha mãe tinha herdado do pai dela, e eu consegui fazer o terceiro ano à noite, no Carlos Chagas, era mais barato à noite, porque não tinha aula no sábado, e passei em Goiânia mesmo, fiz o meu curso de medicina lá, e quando deu mais ou menos mês de setembro, nós tivemos 2 provas de residência em Brasília. Eu passei nas 2 e parei de estudar, porque a prova foi geral, era do que a gente sabia. Uhum. E Goiânia começaram a dar aula especificamente para residência. Eu não estudei, mas no fim eu fiquei em 4º lugar, lá no hospital da Emílio Médici? Medicina. Não, é o Federal de Medicina. É o Hospital das Clínicas. Isso, o Hospital das Clínicas. O senhor cursou qual instituição? A Hã? graduação do senhor foi em qual instituição? No fim, eu fui para Brasília, numa instituição que era SUS-UNB. Não. Assim, Não, a graduação. Universidade Federal de Medicina, Goiás. Federal. Isso. Aí, eu poderia ter terminado, mas eu já estava em Brasília quando saiu a minha vaga em Goiânia. Fiz naquela época, eram 2 anos, diferente de hoje, que são 3 anos. Fiz ginecobstetrícia em Brasília, numa parceria SUS-UNB. E aí é que eu comecei uma certa peregrinação. 2 colegas tinham ido para Córrego do Ouro, que é na estrada ali
de Trindade para São Luís dos Montes Belos. Quando você chega em São Luís dos Montes Belos, você vira em direção norte, 42 quilômetros. Quase tudo de terra, e tinha um rio que a passagem dele era numa ponte baixa e que ali não dava numa certa época do ano. Então eu passei algumas vezes de balsa lá. Eram apenas 42 quilômetros, mas valia mais que os 120 quilômetros de Goiânia, que eram mais fáceis. De lá basicamente, eu fiz umas outras passagens, mas eu vim para Portelândia porque alguns pecuaristas lá em Portelândia, com a ajuda popular, com políticos, construíram um hospital e precisava de alguém para abrir. Então, literalmente, eu abri o hospital, trazendo um auxiliar de enfermagem, que nem mais pode hoje trabalhar. Usei uma menina lá de Portelândia, Ana Maria, que trabalhava no posto de saúde, já fazia injeções, e minha irmã tinha tido um cursinho rápido, que era dado aqui, foi feito no Hospital Nossa Senhora de Fátima, e nós montamos uma equipe, e eu sozinho. Isso em Córrego do Ouro. Não, isso aqui agora Já em Portelândia. Já em Portelândia, desculpa. Então a gente abriu o hospital, fez a primeira cirurgia, foi uma cesariana. A paciente estava com hipertensão arterial, ela era alta, aí na hora eu descobri que a mesa não baixava. Tivemos que arrumar um banquinho para eu subir na mesa. Então, o primeiro paciente que nasceu lá, eu reencontrei esse moço, agora alguém já dos seus 40 anos, em Ribeirãozinho. Na época da pandemia, a gente fugiu para a beira de Ribeirãozinho, fugimos de umas barreiras para poder pescar. Uma outra coisa, só para... E só lembrando aqui, eu mais o Carlos tem uma passagem, a irmã dele foi ganhar o neném, o filho, dar à luz, e ele estava só, aí ele ligou para mim, Paulo, você pode vir me auxiliar aqui numa cesariana? Eu falei, posso. De quem que é? Da minha irmã. Eu falei, moça, ele me aconselhou a não fazer. Aconselhei para ele não fazer, porque a irmã tal, mas tudo tranquilo. Aí estavam os dois juntos, né? Só para abrir uma aspas aqui, o doutor Carlos fez o parto da minha esposa. Não? Foi. Ele fez o parto da minha esposa, da irmã dela, inclusive. Eu tenho uma curiosidade aqui. Qual que é o número do CRM de vocês? O meu é 3587, mas eu tenho um número menor do que esse. Porque quando eu fui em Brasília, eu tirei um CRM em Brasília para fazer a residência lá. Eu não me lembro mais desse número. Mas de Goiás, o meu é 3587, de 1981. 81. Isso. O meu é 4960. Eu tenho um também de Brasília, mas eu não me recordo também o meu CRM lá. Então... O meu é 4960. O meu, pra vocês terem uma ideia, de vocês é 3 mil e pouco, 4 mil e pouco. O meu é 20.834. O meu é 20.834. O meu vai ser e hoje 50 mil, então. Hoje nós já estamos acho que no 27, não sei. Aqui eu imagino. E fizemos a cesárea tranquilo, chegou um momento lá que ele estava bem emocionado, o sobrinho, é sobrinho ou sobrinha nascendo? Sobrinho, anestesista hoje. Anestesista, né? Mas correu tudo bem, tranquilo, né? Carlos também é um grande médico, a gente sabe disso. E fomos colegas no Instituto Erasmo Braga, né? Instituto Erasmo Braga, durante... Da primeira à quarta série. Foi. Da primeira à quarta. O que levou vocês a escolherem a medicina naquela época? A gente tem o intuito aqui de falar principalmente com os alunos do curso de medicina e com os médicos recém-formados. Então, o legal de vocês estarem aqui hoje é nós podermos, dentro desse tempo, mostrar as diferenças, tanto vantagens quanto desvantagens. O que levou vocês a escolherem, naquela época, a medicina? Primeiro, Paulo. Eu acho que a maioria dos mineirenses aqui, nós fomos grandemente influenciados pelo Dr. Filgueiras, Exato. pelo Dr. Carlos, né? Pelo Dr. João Batista do Fátima, pelo Dr. Luiz.
Mas Exatamente. o Carlos, por exemplo, o Dr. Carlos Eleogênio, eu tenho uma proximidade muito grande com ele, porque, como eu relatei para vocês, o Carlos, em 1965, ele salvou minha vida. Eu tive a síndrome de Steve Johnson, com um processo alérgico, né, que o índice de mortalidade é altíssimo, e ele me salvou. Então, inclusive, até hoje, a gente tem uma amizade, assim, muito perto, muito legal. Eu ligo para ele brincando, e aí, você tá precisando de uma cesta básica, tal? Ele, tô assim, eu falo, não, então eu vou dar, mas você volta nem brincando com ele, tudo, né? Então, a maioria da nossa época foram fortemente influenciados pela essa bela medicina que eles exerciam. Eles exerciam uma medicina de competência e com muito amor à profissão, muito amor ao próximo. E aquilo nos contagiou. Pelo menos eu e meus dois irmãos, minha irmã e meu irmão, que são médicos, nós fomos contagiados por esse exercício tão bonito da medicina. Bem, a mesma coisa com o Paulo, e eu tinha uma missão maior, porque, pra vocês terem ideia, eu acho que eu fui ter energia elétrica em casa, eu já devia ter 14 anos de idade. Água encanada, mais ou menos por aí. Na 7ª série, que naquela época era o 3º ano de ginasial, eu tinha só uma camisa. Eu ia com ela para a escola, lavava, na parte da tarde eu vestia, porque eu comecei a dar aula particular. Com 13 anos de idade, eu comecei a sustentar o meu básico dando aula particular. E eu comecei a dar aula, às vezes até para colega, para alunos de ano superior ao meu. Digamos, eu estava na 7ª, às vezes eu pegava a matemática de um aluno da 8ª. Olha, para aquela época eu ganhei muito dinheiro. Eu passei a ter 3 camisas. Triplicou o patrimônio. Tripliquei o patrimônio. Essas histórias fazem eu pensar hoje, vendo como as pessoas têm facilidade do estudo hoje e não colocam valor nisso. Não. Eles não aproveitam a oportunidade que tem, a informação que tem, e que hoje, para muitas pessoas do curso de medicina, tudo isso vem entregue pelos pais. Para a maioria, não são para todos, a gente sabe. Mas isso vem entregue. Fala, toque, você só tem que fazer isso. E uma coisa que me chama a atenção, eu sempre falo para os alunos, se eu tivesse esse recurso literário que vocês têm hoje, tá aqui na mão. Tudo. Olha, O maior recurso que eu tinha era o Xerox. Às vezes você ia lá na página do livro, tirava um Xerox, um apontamento de um colega, era isso. Não, e eu tinha uma mania ainda, pior. Eu estudava era só com meus resumos. Minha letra era ruim, ela foi piorando demais a conta. É tentativa. Olha, escrever tudo. Eu tinha uma preguiça de estudar para a prova em livro. Porque, olha, hoje em dia, se você comprar um livro, ele já vai estar completamente defasado. Completamente. Naquela época, você estudava livros de 20 anos atrás. Então, estava muito pouco relacionado com as aulas que a gente tinha. E então, eu me virava com os meus rabiscos, e mesmo assim colegas tiravam xerox do meu caderno, porque eu conseguia resumir bem. Eu tinha essa capacidade. Bom, uma coisa, só para fazer um gancho aqui, a gente ia tocar nesse assunto, só que vocês já tocaram e a gente já continua nesse raciocínio. A diferença entre o estudante da época de vocês para o estudante de hoje. Justamente, o que vocês observam, e o Edgar já até levantou uma coisa aqui, né? Olha só, se eu tinha uma camisa, passou a ter 3. Isso. Imagina a dificuldade que era para uma pessoa sair daqui e ir entrar numa universidade federal para fazer medicina, que sempre foi um curso disputado, né? Claro, naquela época era o seguinte. Como que foi isso? E faz essa comparação entre a época de vocês e a época de agora. Eu gostaria de contar essa parte. Porque é o seguinte, a gente só tinha um vestibular por ano. O dia que Goiânia fazia, Belém fazia, São Paulo, Uberlândia, as mais próximas, vamos dizer. Eu só podia fazer em Goiânia por causa que eu tinha familiares lá e tinha uma certa ajuda onde eu podia ficar. Então, é o seguinte, eu só tinha uma vez no ano. E eu nunca tinha visto uma prova de vestibular. Porque
E os colégios também não tinham essa facilidade de ter você clica aqui, você tem provas dos 10 últimos anos. Comentada às tinha vezes, isso. né? Comentada. Aham. A gente não tinha isso. O primeiro vestibular em Goiânia, que foi corrigido por computador, foi o meu vestibular. Mas teve uma coisa, eram 2 provas por dia, 4 dias, 8 provas. Quando fazia mais ou menos 4 horas que eu tinha terminado a última prova, saiu o resultado. Foi rápido, hein? Muito rápido e foi uma surpresa. Hoje não sai mais assim, não. Eu estava numa lanchonete, eu tinha dado aula durante o 3º ano e como para muitos colegas aí, eu tinha juntado um patrimônio fenomenal. Eu comprei uma camisa Volte ao Mundo. Ah, lembro. Lembra? Lembro. E comprei um tecido numa loja importante de Goiânia, minha mãe costurava, e estava comendo uma vitamina de frutas. A hora que a rádio interrompeu o programa, eu falei assim, a televisão, a rádio fulana estará apresentando os resultados do vestibular. A salada de frutas entalou inicialmente, mas era um investimento alto. Eu deixei passar alguns segundos e consegui comer. E o interessante também, aqui eu prestei vestibular na região São Paulo, Rio, e eu não passei. E meu irmão estava fazendo em Belém e eu fui para Belém. E uma prova totalmente diferente da nossa. E lá tinha uma prova de conhecimentos gerais. E o doutor Hermes, que é das clínicas pediátricas, nosso colega, ele estava prestando. Esse ano ele não passou e eu passei. O que caiu na prova de conhecimentos gerais? Qual o presidente da República que contraiu núpcias durante o seu mandato? Olha se isso é pergunta de vestibular, de conhecimentos gerais. Obviamente, eu não sabia, né? Como o Hermes estava prestando o vestibular, eu vou fazer uma homenagem ao Hermes da Fonseca. E o pior, acertei. Bem, é igual o time de futebol, sem um pouco de sorte, com exceção do Palmeiras, que a gente realmente está ganhando. É diferenciado, né? É um time de elite. Então, há alguns anos. tem que ter um pouco de sorte. No meu caso, o vestibular foi o seguinte. Eu fiz o primeiro científico aqui. As aulas eram dadas pelo Dom Eric, que foi um camarada que revolucionou a agronomia de Mineiros. Mas não sabia da aula de matemática. E a matemática que ele dava era matemática basicamente americana, que é muito inferior à nossa, bem inferior. Os Estados Unidos são conhecidos por ter uma matemática fraca. Assim, em nível de 2º grau, porque quando o cara entra na faculdade, aí é diferente. É em nível da população geral, você fala. Da população geral. Uma coisa interessante, eu imagino que nesse tempo de carreira de vocês aí, né, vocês devem ter passado por muitas histórias, né? Histórias boas, histórias ruins, histórias engraçadas. Vocês lembram de alguma história assim engraçada que tenha agora que vocês possam contar? Se não, eu conto uma minha primeiro. Lembro. Não, mas conta a sua primeiro. A minha primeiro, então. Meu primeiro plantão, eu assim, sempre escutei que o que você mais temia chega no seu primeiro plantão. E o que eu tinha mais medo de fazer? Parto. Né? Parto. Costuma Porque ser a gente geral. não faz parto assim, ainda mais hoje que você não faz mais assim as coisas. Eu tava de plantão no interior e chegou, e aí de madrugada, 4 horas da manhã, bateu o enfermeiro lá no repouso. E chegou uma gestante sangrando e tal. Eu vou lá ver, né? Já comecei a pensar no que é sangramento na gestação e tal. Chegou lá, eu fui começar a perguntar para ela se ela tinha caído, se tinha acontecido alguma coisa. E aí eu vi que ela tava com uma contração muito já assim vigorosa. Eu falei, não, vamos para a sala de parto. E levamos ela para a sala de parto. Aí na próxima contração coroou, na outra contração nasceu. Aí assim, né? Alívio. Nasceu assim, perfeito. A criança 50 centímetros, né? 3 quilos. Então, assim, tranquilo. A criança chorando, beleza. E aí, o que aconteceu? Botei em cima da mãe ali e tal, depois enrolamos, entregamos pro pai. E aí, a história era o seguinte. Nossa, a mãe só tem 2 consultas de pré-natal. Só tem 2 consultas de pré-natal. Não sabe se não tinha teste, sorologia, não tinha nada. A gente nem preocupava com isso. Aí,
Aí eu fiquei assim, ué, mas ela... Na hora, ela falou pra enfermeira o seguinte, olha, eu tô com 22 semanas de gravidez. Aí imagina eu indo pra um parto, Exato, não, esperando receber uma trágico. criança de 22 semanas de gravidez. Conheço o pai, tem 25 semanas. E não, exatamente. Aí você já cantou a pedra. Aí a história era o seguinte, o cara não era o pai da criança. Então, quando ela começou a namorar com o cara, ela parou de fazer o pré-natal, senão iria descobrir a idade estacional. Entendi. Então, no fim das contas, Rapaz, ela não era o pai da criança, a gente descobriu. Depois o cara descobriu, teve um problema lá na cidade. Quando era uma cidade pequenininha, a gente ficava sabendo das histórias todas. Né? Maurício, o vulgo desintegra a família. É verdade. Eu costumo brincar muito, eu deixo qualquer pai que quiser assistir o parto, eu deixo. Mas eu pergunto para ele, você é o pai ou o marido? Geralmente eles levam na brincadeira, mas eu já quebrei a cara uma vez. O rapaz novo falou, não, eu não sou o pai, não, mas eu estou namorando com ela e estou muito feliz pelo nascimento. Aí você ficou sem graça. Não, eu emocionei. E eu tenho um caso interessante que a senhora chegou e, assim, o meu consultório ficava próximo da emergência, porque sempre eu fui emergencista. E aí ela chegou, doutor Paulo, eu queria falar um negócio com o senhor. Eu queria que o senhor olhasse a minha neta, doutor Paulo. Ela está com o corpo ocupado. E eu já levei o raciocínio pro candomblé. Eu também. Eu falei, será que isso é coisa de candomblé? Meu Entendi. Deus do céu, o que é isso? Aí eu, com um jeitinho, falei, mas e como assim corpo ocupado? Ela falou, doutor Paulo, o senhor sabe, né? Na nossa época, a gente casava para ocupar o corpo. Agora esses meninos hoje não tá nem aí, eles tá ocupando o corpo sem casar. Eu falei, é gravidez. Isso aí. Bem, a minha... Eu tenho uma bem interessante. Eu, no meu 6º ano, meu internato foi no Hospital Rassi, que é próximo do Horto, da rodoviária antiga de Goiânia. Um hospital enorme. E eu estava de plantão na obstetrícia. Por sorte, eu já fazia obstetrícia há 2 anos, mas é uma história mais longa que não dá para contar. Chegou uma menina gordinha de 12 anos. E eu vi que ela estava grávida, fiz um toque, falou, seu neném está nascendo. Então eu estou grávida. Descobriu na hora ali. Não, mas você não desconfiava? Não, doutor, eu sentia mexer, mas é o seguinte, nossa, meu pai trabalha muito, ele levanta às 5 horas da manhã e vai para a fábrica de cimento. E eu sou gordinha e eu usava alguma roupa, eu não fiz uma consulta. Em alguns minutos o neném nasceu muito bem, era uma mulher de 12 anos. Eu detesto essa politicamente correta de falar de uma menina de 12 anos. Porque, na verdade, o corpo dela era de mulher e ela teve um parto normal maravilhoso. Entendeu? Mas era alguma menina que não tinha mãe por perto. Aí, quando ela nasceu, ela me perguntou, doutor, tem como eu doar ele aqui e voltar para casa antes do meu pai chegar? Nossa. Eu falei, não. Mas aí, quando o neném nasceu, eu coloquei no colo dela. Daí, 5 minutos, ela já amava o neném. São coisas interessantes. Bonitos, né? O Carlos está emocionado e a gente emociona mesmo com uma coisa dessa, né? E também eu tenho uma história muito interessante que eu fui fazer um parto normal, Carlos, e doação, era doação. E eu, a gente com os filhos da gente, né? Nossa, eu super revoltado. Como uma pessoa dessa tem coragem de doar o filho? Que é isso? Isso não existe. Era uma menina. Isso não existe. Nossa, mas que é isso? Eu intriguei com a mulher, com a parturiente. E eu estava assim muito tenso, nervoso por aquela situação. Ela doar, tanto que eu amo meus filhos, e ela doar o filho dela. E eu a pré-julguei, coisa que a gente nunca deve. Falei, mas que é isso? É uma monstra fazer uma coisa dessa tal. E quando a menininha nasceu bem, tal, ela falou assim, eu não quero ver. Ou aquilo, aí sim, aí eu explodi. Eu falei, mas como que você não quer ver? É tua filha. Ela falou, doutor, a minha filha tem que ter um futuro melhor. Eu sou uma prostituta, drogada, vivo na droga, na cidade de Altaraguaia. Eu tenho um filhinho
que presencia tudo, eu tenho certeza que ele vai ser um drogado, vai assaltar, vai fazer isso. E eu tenho tanto amor na minha filha que eu estou doando. Por amor. E ela não queria ver para não ter não se pegar ali. Olha, isso é uma então você não boa. pode pré-julgar nunca. Veja bem, ela estava... Imagina a dor dessa mãe, né? Ela estava doando o filho por amor, porque ela não queria que o filho tivesse a mesma condição do que ela. Nossa, eu saí de lá, fui para o banheiro do hospital e chorei, entendeu? Eu chorei bastante, porque eu imaginava assim, eu doar meu filho, Deus me livre, né? Que coisa horrível, né? Como eu trabalhei mais na na obstetrícia, que é o Paulo, eu já passei por muitas situações e a gente é orientado a não oferecer para ver, porque às vezes já há até um contrato. O último caso que eu fiz, um casal doou todo o pré-natal para ela e doou a ligadura, que ela já tinha vários filhos, sem um pai, mas na hora ela teve uma crise. E aí a gente fez um midazolam para ela passar a crise. Midazolam é um calmante, para ela acalmar ali naquele momento. E a doação funcionou bem, graças a Deus. Mas aconteceu uma certa tragédia. Ela fez porque ela queria ganhar a ligadura. A hora que ela teve a crise, que a gente fez o midazolam, ela dormiu. E normalmente a gente pergunta, a senhora tem certeza que quer ligar? Ela dormindo, nós não fizemos a pergunta, nós não ligamos ela. 4 meses depois ela estava grávida de um homem que assumiu ela e assumiu os filhos dela. Que bom, hein? Foi uma Coisa bênção de, pra é ela, Deus, né? Isso aí. Não Deus, tem outra explicação, Deus, não. Ela deve ter saído chateada porque não fez a ligadura. Nossa, deu hora. uma confusão. E eu não lembro. Minha filha estava me auxiliando, ela não se lembra, mas a gente acha que só pode ter sido isso. Em medicina, a gente tem que ter umas sequências, né, Paulo? Tem. Por exemplo, você coloca uma compressa ali dentro para absorver um pouco do sangue, a enfermagem tem que fazer contagem de compressas para ver se não sobrou alguma. E vocês não sabem o tanto que é fácil sumir uma compressa. E nesse caso lá, a gente esqueceu da ligadura, porque não pode ter sido falha técnica na ligadura, porque uma falha técnica vai ter 2 anos depois, ou 8 anos depois. Ela foi 4 meses. A gente não ligou ela. E ela tem a contagem casou dos rios também. e o marido quis o filho e ela tem uma família. Que bom. Assim, histórias eu acho que não falta, né? Se a gente for parar para pensar. Dá pra gente passar uma tarde. Com certeza absoluta. Agora, uma outra coisa, doutor Carlos, como é que é essa história aí de ser poliglota? Quantos idiomas o senhor fala e como isso aí entrou na sua vida? De onde surgiu isso? Leitura. Só um pouquinho, antes de eu vou dar essa resposta, antes, mais ou menos. Eu fui colega dele, certo? E o Carlos era considerado, ele e o Valtenhares, lembra do Valtenhares, o Badai? Demais. O Badai foi para a USP, era considerado os dois QI elevado. O Carlos tem um QI acima do normal, né? Enquanto a gente estava lá tirando uma nota, estudando bastante, você chegar num minutinho fazer. Ele e o Valtenhares, né? O Valtenhares é irmão da finada Renê, que tinha aquele restaurante. E ele, para você ter uma ideia, ele prestou a prova na USP para engenharia elétrica e a prova era unificada. Ele fechou todas as provas. Ele tirou 10 em todas as provas. E era ele e o Carlos. Então o Carlos tem um QI assim, super elevado. Bem, o primeiro professor de inglês, quem me ensinou mais inglês aqui em Mineiros foi o irmão dele, o Pedro Carlos. E que nem era um cara formado para dar aula. Não. Mas ele caprichou tanto em ensinar a gente a pronunciar as palavras. Ele colocou, por exemplo, SH, na frente ele colocou CH para a gente pegar. Eu lembro de uma palavra que ele ensinou demais, o verbo ensinar, que é teach em inglês, no passado, tote. Lembra do armazém do tote. E aí o seguinte,
No terceiro ano, eu descobri a biblioteca do Instituto Erasmo Braga, onde a gente era colega. E eu chegava a ler 2 livros num dia. Aí depois acabei com os livros de lá. Aí descobri a biblioteca Irmã Maria de Lourdes, que é ali no Colégio Estadual José de Assis. Ela é nos fundos e conservou a arquitetura original. Lá tinha uma lista. Eu tinha lido 3 vezes mais do que o segundo colocado. Num dia eu pegava um livro, lia ele inteiro e voltava. E o inglês, no Brasil, ninguém aprende inglês na escola. É muito mal dado. A gente aprende para fazer alguma prova. Mas aí, e mais ou menos na década de 80, um colega meu que tinha feito o curso de ultrassom me convidou para um congresso geral de medicina, inclusive ultrassom, em Portugal. De lá a gente voou para a França, pegou um carro e viajou 10 dias seguidos, cada dia numa cidade da Europa, e eu falando inglês. Posso te dizer que não tivemos nenhum problema. Começamos a ter um certo problema na França, não que eles não quisessem. A gente queria encontrar a cidade de Troyes. Ora, Troyes em francês é Troyes. E eu resolvi, porque o Paulo diz que eu tenho um QI alto, e para línguas eu tenho ele mais alto um pouquinho. Aí, de repente, eu falei, Troyes. Pronto, encontramos a cidade. E aí, quando chegamos na Itália, eu falava um pouco de italiano. Mas porque você já tinha estudado antes um pouquinho? Porque durante a faculdade eu era obrigado a fazer 10 matérias eletivas fora da medicina. Fiz História da Arte e hoje em dia eu frequento museu. Se for preciso listar os grandes pintores, eu consigo listar, falar da obra de cada um, por vício que eu tenho de estudar. E tive História da Música. História da música, rapaz, a gente fazia porque a nota era garantida, você não precisava perder o tempo da medicina. E um dia chegou a professora, que era do Conservatório de Música, me traz uma cantora de ópera. Rapaz, quando eu vi uma cantora de ópera cantando ópera na minha frente, eu tive uma crise de riso, e o Paulo já deve ter apresentado isso. Eu tenho cólica, o diafragma dá cólica. De repente, hoje em dia eu tenho coleção de ópera. Eu já saí do Brasil, fui na França, claro, passear, mas para ver uma ópera que eu nunca tinha visto numa casa de ópera lá de Paris. Eu estava namorando uma gaúcha um tempo atrás, e ela tinha que ir para o sul, e aí eu levei ela até São Paulo, e a gente foi no Teatro Municipal que estava sendo reaberto, e eu assisti uma ópera do Mozart, em alemão, que é a minha música preferida. Mas vocês acham que é só isso? Não, eu adoro sertanejo. Gosta de outras, né? E a questão do italiano, a gente fez uma aula? Aí eu fiz 2 semestres de italiano, mas era uma vez só na semana. Mas o Paulo sabe que eu sou viciado. A partir disso eu passei a ter livro. E depois que você aprende a pronúncia, eu comecei a estudar os verbos. Lá também tem pretérito perfeito, tem um futuro. Quando eu era o piccolo, quando eu era pequeno, você faz, e lá eles têm muito. Eu vou ter que falar uma coisa em inglês, o present perfect, que eu não sei traduzir em português. Igual seria havia, não sei o quê, né? Isso. E o ano, eu sono arrivato alle 2. Eu cheguei às 2. Então, e parece um pouco de português. Eu tinha chegado
Eu tinha chegado, a gente usa pouco aqui. Uhum. Então, eu fui com isso aí, comprei livros. E depois, o que eu descobri? CDs. Não, no começo eram fitas. Fita cassete. Fita cassete. Aí, fita cassete, eu estudei inglês demais. Aí eu você estudei foi melhorando demais. mesmo. Aí depois saiu uma revista chamada Speak Up. Vinha a revista com um CD. E eu fui estudando tanto inglês depois de formado. Eu tenho uma dificuldade grande, eu sou ruim do ouvido. Então, eu não consigo assistir filme sem estar legendado. Mas, no entanto, boa parte eu estou Tá escutando. Entendendo. entendendo, você está entendendo? Mas eu falar com um americano ou com um canadense, para mim é quase como falar Eu português. já vi o senhor falando no Cambly, uma vez você me mostrou. Você que apresentou o Cambly, hoje eu tenho os Cambly aqui. Eu lembro disso, o Cambly é bom. Você fala ao vivo a hora que você quiser. Você pode abrir agora que você consegue Exatamente. conversar, é bom. Não, eu falei, por exemplo, alguns cursos que você não sabe qual professor que chega. Vem um inglês aposentado. Aí vem um inglês que está morando na Indonésia, porque gostou de lá, mas em tal hora da aula tem que ser inglês nativo. Uhum. Tem que ser nativo. Então, inglês. E há 3 anos eu fiquei um mês no Canadá só estudando inglês. Digamos, estudando 6 horas de inglês mais ou menos por dia. Ajuda muito, né? Aprende Ajudam muito. E francês eu não falo nada. Eu falo que eu não falo nada, mas quando eu percebo, a maioria das coisas que eu preciso na rua eu acabo Conseguindo. por ler a Torre Eiffel. Torre Eiffel. Como é que eu faço para chegar na Torre Eiffel? Então, assim, é uma coisa que para mim É meio natural, né? meio natural para mim. E o... Doutor Paulo, o senhor é vereador, né? Vereador. Como que surgiu esse interesse pela política, né? E desde quando? Esse interesse pela política ele é genético, tá? O meu bisavô, ele morreu assassinado por causa de política. Meu bisavô, pai da minha avó Auristela, que ele era, no caso, avô do meu pai. Né? E mineirense não, né? Não. Ele era da cidade de Caiapônia. O pessoal de Jataí e Caiapônia. E minha vida, né, tem um fato interessante aqui, eu sempre fui representante de classe, desde o primário. E eu lembro do reverendo Eudócio, né, nosso mestre, e todos os aniversários, do reverendo Eudócio, eu sempre fazia um discurso para ele, certo? Tanto é que eu peguei o hábito, né, que quando eu saí de Mineiros, eu nunca deixei de cumprimentá-lo no seu aniversário, que é dia 5 de setembro. Eu não lembrava. Dia 5 de setembro. Então eu estava lá em São Paulo, dia 5 de setembro, eu mandava o telegrama para ele, nunca deixei, até próximo ele falecer. Depois que ele faleceu, aí eu passei. A Ruth, a doutora Ruth, pediatra, sabe disso. Né? Então, eu já tinha aquele dom, né, da palavra e tal. E eu me lembro que quando eu fui estudar no Mackenzie, né, e tinha um curso de oratória, numa rua chamada Doutor Vila Nova. E eu falei, eu gosto de falar, tal, eu vou fazer esse curso. E aí, para fazer o curso, você tinha que fazer um discurso. E esse discurso foi você como um estadista que a nação estava em decadência e tal, e você entrou como um revolucionário e tomou o governo. E para você fazer um discurso como chefe de governo daquela nação falida. E eu sentei ali, eu tinha muita facilidade e fui anotando, tá? E aí eu fiz o discurso. E tal. E quando terminou, a hora que foram fazer as inscrições, ele falou assim, olha, se você quiser dar seu dinheiro para mim, eu vou pegar. Mas você não tem a mínima necessidade de fazer um curso de oratória, porque você brilhou. Você nunca fez curso? Não, meu pai tinha uns livros, né? Meu pai toda vida foi um cara que leu muito, bastante, e ele punha a gente fazer oratória, gostava de que a gente citava algumas poesias do Castro Alves, né? Punha a gente ler Rui Barbosa, né? Eu lembro que ele tinha um
uma enciclopédia, chamava Tesouro da Juventude. É como se fosse a base. Eu me lembro. Você lembra? Eu lembro. E ele punha a gente a ler aquilo bastante e tal. Então, aliado a isso, eu fui me desenvolvendo no aspecto de falar, no aspecto de discursar. Tanto é que sempre eu carrego esse título aqui como um dos melhores oradores de Mineiros, né? Na Câmara Municipal, eu recebo esse título de o melhor orador lá da Câmara, então devido a essa facilidade. E como eu era médico e gostava de política, eu comecei. E a família, Carlos, se opôs. Não vai mexer com política, não vai, pelo amor de Deus, você vai atrapalhar a sua profissão, tal. E meu pai era um cara assim muito culto, certo? Meu pai falou, vem cá, definitivamente, faz o que você quer. Isso aqui não vai te atrapalhar, de jeito nenhum. E o homem tem que fazer aquilo que ele gosta, que ele quer. Você gosta disso? Faça. Não vai na ideia de sua mãe, dos seus irmãos, não faça, certo? O homem tem que fazer aquilo que ele gosta. Ele tem que ser aquilo que ele é. Então, você gosta de política? Eu gosto. Então, você vai ser político. E eu me candidatei a vereador. O senhor já tinha o título de médico do povo ou foi depois? Foi depois da política. Na política, como eu era... toda a vida eu fui muito caridoso. O Carlos sabe disso. Eu sempre atendia 2 pessoas cedo e 2 pessoas à tarde. Uma pessoa cedo e uma pessoa à tarde gratuito. Com a cidade foi crescendo, foi mais gente, eu atendia todo dia 2 pessoas cedo e 2 pessoas à tarde gratuito, para as pessoas carentes. Isso, a minha vida foi assim. Então isso foi somando uma coisa daqui e dali, e eu entrei na política e tive êxito, né? E lá eu usei esse termo, né? O médico do povo. Até hoje eu carrego isso comigo, sempre foi o meu slogan, o Dr. Paulo Cunha, o médico do povo. E aí eu fui, tanto é que teve uma época, Carlos, que eu era do PSDB, presidente do PSDB, e meu irmão Malaquias, presidente do PMDB. Nós éramos adversários. Eu me lembro que o Malaquias também... E aí, meu pai toda a vida foi ligado ao PMDB, MDB. E a turma foi lá e chamou o Malaquias para ser candidato a vereador. Obviamente, com o intuito... Para dividir. Dividir. Eles não estavam preocupados dele ganhar. Eles estavam preocupados de eu perder. Para mim perder, né? E meu pai percebeu aquilo. O Malaquias já estava até meio querendo ser candidato, anunciando a candidatura dele. E chegou a falar para mim, os 2 podem ganhar, tal, vamos ficar tranquilo, tal. Eu falei, não é assim não. Vamos perder. Vamos dividir os votos. E aí meu pai chamou ele. Falou, senta aqui, eu quero ter uma conversa com vocês dois. Deixa eu só te falar. O Paulo, desde criança, ele gosta de política, ele mexe com política, certo? Então não é a sua hora, é a hora dele. Nós vamos apoiar, eu quero que você apoie ele, certo? E ele ficou assim, eu vi que ele deu uma baqueada, mas meu pai não deixou, e ele falou, não, Paulo, meu pai está correto. Eu não tenho dom nenhum para política. Eu estou na presidência do partido, mas eu não aguento o que o povo pega no seu pé, não aguento isso não. E está certo, e você. Aí com essa brincadeira eu já tenho 5 mandatos. Né, hoje o senhor é o vereador, o único vereador que tem 5 mandatos seguidos aqui em Minas. Hoje só tem um vereador que tem mais um mandato que eu, que é o vereador Ernesto Vilela. Mas não é mais. Não é mais. Né? Agora lá na Câmara, o único que tem 5 mandatos sou eu. Gente, comentando essa última candidatura dele, o Paulo com problemas sérios de coluna. E lá na FAMP com dificuldade, porque lá tinha escada para subir. De repente, as camaradas candidata de novo. É o joelho. É o joelho, artrose. Esse camarada candidata de novo, eu pensei, meu Deus do céu, não dá. Ele saía andando aí, sabe? E época de pandemia. Nessa época até, eu acho que os únicos que eram autorizados a usar o elevador era o senhor, o Mesquita e a Leia. Porque não podia na época da pandemia usar os elevadores. Então só podia eles. Claro que tem uns alunos que ignoravam aquele aviso que estava lá na frente e acabavam usando, mas era... Carlos, boa parte da campanha, sabe o que eu fiz? Eu entrava na rua, dentro do carro, né? E aí o pessoal, os meus assessores iam chamando para eles ir até o carro.
Entendi. Entendeu? Para mim não ter esse esforço de... Aí o pessoal já me conhece, a gente goza de um respeito muito grande com a população, tudo. Doutor Paulo, tudo aqui. Aí eu falava para eles, olha, eu fiz uma infiltração no joelho, não estou podendo. Não fica aí, tal. Tinha uns que falavam, escuta, você não quer um lanchinho, não? Então bom deu demais. assim... Esse lanchinho é fatal. E aí deu. Então eu tenho, assim, muita coisa que aconteceu, né? E estou aí até hoje, servindo, né, a comunidade, e eu sempre procurei fazer o melhor possível. E uma coisa, viu, Edgar, que eu tenho, assim, muito orgulho, é que eu fui presidente da Câmara, vereador esse tempo todo. Eu nunca me envolvi em corrupção, eu nunca me envolvi em venda, nada. Nunca vimos nenhuma referência a isso. E é uma forma, é igual o senhor coloca, eu acho que assim, o salário de um vereador não é um salário expressivo, Não. porque a pessoa realmente, para ficar 5 mandatos, ela tem que mostrar que está fazendo alguma coisa, porque senão a gente vai ter muitos vereadores aí que não vão conseguir se reeleger. Então você tem que realmente fazer. E igual o senhor bem colocou, né? É uma forma que o senhor tem, às vezes, de estar devolvendo todo o benefício que o senhor teve na sua vida. Né? É uma forma a mais. Às vezes, as consultas que o senhor faz de forma gratuita, hoje é muito mais fácil atender a população do que era naquela época. Muito mais fácil. Não tinha medicina. Antigamente não tinha medicina pública, era nós, né, cara, que fazia. Carregava medicina pública. Eu queria até fazer um comentário aqui, que uma hora me passou desapercebido. Meu CRM é 3587. Agora é 27 mil. Tem mais vagas para médico hoje do que no meu tempo. Sim, tem, com certeza. Entendeu? O governo entrou mais, abriu mais, as especialidades foram. Socializou a medicina. Eu não voltei para Mineiros imediatamente. Não tinha vaga para mim aqui. A comunidade médica era mais fechada também. Muito mais fechada. Barreirista. Extremamente fechada. Fechada. Uma coisa interessante... E assim, ainda tem certo? Porque quando fui para fundar a FAMP, certo? E que me procuraram lá, veja bem, me procuraram e falou assim, olha, nós estamos querendo fazer uma faculdade de medicina aqui em Mineiros. O senhor pode emprestar seu nome para ser o chefe da residência médica? Não tinha faculdade, mas tinha que ter. Eu falei, moço, não tem coisa melhor para uma cidade do que isso. Vamos colocar, põe meu nome aí, o que você quiser, tal. E assim foi feito. E na época teve muita resistência médica. Muita resistência. Muito. Preocupado de vir médicos de fora. Na realidade era isso. Eu não sei se é porque eu já... egoísmo. E eu não sei se é porque eu já era político e eu tive mais facilidade de entender, certo? E eu não tinha aquele egoísmo de competitividade, certo? Porque eu nunca tive medo de competitividade. Quando fomos montar o Sol, se concorrer com o Samaritano e com... Cara, o sol nasceu para todo mundo. Né? Então, eu nunca tive medo. Uai, se eu estou tranquilo, trabalhando bem, certinho, eu tenho certeza que eu vou ter cliente. O seu espaço você vai ter. Meu espaço vai ser mantido, isso eu não tenho medo. E aí, lá na Câmara, interessante que lá na Câmara, eu nem pensava em ligar e trabalhar nisso, nunca pensava. Eu fiz uma defesa assim, mas assim, aquela defesa com sentimento, certo? Parecendo que eu era o dono da FAMP, você tá entendendo? Eu fiz aquela defesa. Afinal, você já era o chefe da residência. Mas eu fiz uma defesa assim, então, que eu nunca esqueci, Carlos, o finalzinho do meu discurso. Eu falei assim, a FAMP, ela vai ser importante para Mineiros, para Goiás, para o Brasil e para o mundo. Foi assim que e fui muito bem aplaudido lá na época. Então, o que é gostoso, que a gente vê assim, como a gente tem um nível cultural bom, certo? Vamos dizer assim, muitas vezes a gente faz acontecer, né? Lá na Câmara ajuda. Por exemplo, quando veio esse Marfrig para cá, né, você vê a oposição que tinha, porque o homem era caloteiro, e eu briguei feio, e tá aí o Marfrig, um colega do lado. E assim, imagina a FAMP, né, o que a FAMP não contribui com Mineiros hoje, com a região, em vários outros setores que não tem, o setor mesmo de custos de faculdade... É pouco se comparar ao resto que ela influencia em volta ali. Olha, comércio, vou contar aluguel. Uma coisa pra quem vocês. tem casa ali do lado, eu faço
Eu tento fazer uma comparação, eu não tenho dados econométricos para falar isso, mas um investimento de Unifilmes e de FAMP talvez movimente mais economia do que o agro. Ah, eu não sei, porque o agro também, as cifras do agro são muito grandes, né? Muito Tá, altas. Eu não mas sei, pode ser mas assim, só da minha o cabeça. uso de mão de obra Ah, não, sim, mão de obra, intensivo. Entendi, não, você fala movimentar a economia local É aqui, que né? o dinheiro Não, do movimenta agro, muito mais. o dinheiro do muito agro ele mais. não espalha tanto Isso. igual. Cada aluno. Quantos sim. alunos de medicina... Para a economia do município mesmo é mais Isso, importante essa parte, sim, com certeza. Olha, o agro, ele é tech, ele é tudo, como dizia a O propaganda. agro é pop. Mas ele é tão tecnológico que ele usa baixa mão de obra já hoje em dia. Exato, e também ele reinveste ali na própria negócio dele, Interessa- não circula tanto ali a... Ele Interessante. levanta o PIB da cidade muito. Um aluno de medicina... Interessante que ontem uma pessoa me perguntou o que desenvolveu o Mineiros? Eu falei para ele, a primeira coisa, o primeiro desenvolvimento de Mineiros foi medicina. Foi. Quando o doutor Filgueiras fez o Hospital Samaritano, as pensões, né? Se falava pensões, as pensões, e tinha gente que até alugava quarto, porque era muita gente que vinha. Vinha 3, 4 ônibus para cá, e essa região todinha, Jataí, aqui o Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, até do Maranhão, vinha gente para cá. Então, aí começou. O desenvolvimento, eu falo que o desenvolvimento socioeconômico de Mineiros passou primeiro pela medicina. Foi. Uma vez eu fiz um comentário no dia do aniversário do Dr. Filgueiras para escrever alguma coisa. Eu fiz uma frase curta. O Dr. Filgueiras tirou mineiros do setor primário diretamente para o setor terciário. Primário da terra, secundário, vamos dizer, o comércio, terceiro, serviços. Os serviços, em todos os países de desenvolvimento do mundo, são o maior naco do PIB. E um serviço muito bem feito, né? Porque o senhor colocou aqui no começo que o senhor saiu daqui para fazer medicina em Belém, né? Foi. Ia lá para São Paulo para fazer um internato. Exato. Né? O senhor cursou em Goiânia, mas fez o internato ali mesmo, mais próximo, né? Mais regionalizado. E o pessoal saiu de Rondônia, de Amazonas, do Amapá, para vir atender aqui. Por causa da qualidade dos profissionais que tinham aqui. Né? Então, a qualidade desse serviço que eles ofereciam naquela época, né, trouxeram para Mineiros, eu acho que veio pontuando até ele chegar no que chegou hoje, com 2 faculdades de medicina, com toda essa estrutura que tem, para ter o desenvolvimento que tem hoje. Então, acho que assim, realmente são os precursores aí do que é Mineiros hoje. Assim, né? todo dia do médico, né, eu sempre mandava uma mensagem para vários colegas, e principalmente para o doutor Filgueiras. E ele sempre me retribuía com uma cartinha, alguma coisa assim, tal. E uma vez, numa conversa minha e dele, certo? Eu peguei e falei para ele, olha, doutor Filgueiras, toda cidade tinha que ter um doutor Filgueiras e um Dom Eric. Eu falava, toda cidade tinha. Eu tenho isso na cabeça. Esse Dom Eric é o que era da São Bento? É o agrônomo, que era agrônomo e padre. Aí eu peguei e falei assim, escuta, o senhor que fundou o Instituto Erasmo Braga, ele falou, foi. Eu falei, por que o senhor fundou? O que deu no senhor? Porque aqui já tinha um colégio. Essa parte aí ele pegou e falou assim, Paulo, me chamaram para ir no colégio, certo? E eu fui. E eu cheguei lá, vi aluno grande e outros bem pequenininhos, tudo na mesma série. E aí eu fui saber o porquê que aqueles alunos estavam na mesma série. Aí ele veio a explicação. Não, é porque as crianças ficam lá na fazenda, e aí o pai espera o pequenininho, o caçula, crescer para trazer todo mundo. Desse jeito. Certo? Nossa sala tinha 4 irmãos. Ele falou assim, o não Domar, pode. Irene.
Fátima e a Ione. Aí ele falou assim, isso não pode acontecer, nós temos que abrir mais escola, orientar os pais para trazer. Então, quando ele abriu o instituto, ele chamou os pais e orientava, olha, você não pode esperar o caçula, porque o outro vai perder muito tempo. Então tem que ir trazendo. E ele falou que isso funcionou. Engraçado, a gente pensa, isso aí é uma coisa que nem passa pela minha cabeça, esse tipo de situação, né? Assim, parece uma coisa, assim, imagina a importância do que esse cara fez com uma orientação dessa ou com as outras coisas que vocês estão dizendo. Ele criou a igreja presbiteriana também, ele fez a associação médica, ele fez a associação comercial, a FIMES, tudo foi criação dele. Olha, uma coisa, o doutor Filgueiras era protestante, porque todo mundo acha que ele era presbiteriano, mas ele veio para cá, ele era de uma outra denominação. Mas ele era calvinista. Calvino dizia, uma igreja, uma escola e um hospital. Uhum. Então isso... Ele fez, né? Ele comentou. Ele se preocupava. Isso é o alicerce de muitas instituições para o Brasil afora aí, né? Com certeza. Uma outra coisa, né? A gente quis convidar vocês pela experiência que vocês trazem, obviamente, né? Por todo o conhecimento que vocês têm aqui na cidade, de vida, dentro da medicina. Eu acho que vocês são duas referências importantes aqui pra gente. E, assim, provavelmente, se a gente for pensar em tempo de trabalho laboral, vocês já trabalharam mais do que vocês ainda vão trabalhar. Já, né? Já. A gente tem mais passado do que futuro. Isso, pronto. Boa explicação aí. O Maurício está bem receoso de falar, de colocar tão direto dessa forma falar assim. menos, né? Mas beleza. Então, assim, seguindo esse raciocínio, vocês podem dar uma resposta pra gente, baseado na experiência aí dos dois, obviamente. Vocês estão satisfeitos com o caminho que vocês escolheram e com o que vocês fizeram até hoje? Assim, vale a pena ser médico ou não? Eu queria que você vocês passassem essa visão, um de cada vez pra gente, pra gente Paulo entender. primeiro. Doutor Paulo, pode começar então. Eu vou te responder o seguinte. Se eu tivesse a oportunidade de recomeçar, eu faria tudo de novo, certo? Medicina foi uma coisa assim, não vou dizer nenhuma profissão, foi uma arte, né, Carlos, que pintou na minha vida e na dos demais colegas, e principalmente naquela época, né, que era você e Deus, Deus e você. E a gente teve a oportunidade de perceber o tanto que nós fomos úteis, certo, no salvamento das vidas, né? Quantas pessoas que a gente está por aí, eu tenho certeza que você, doutor, graças a Deus, você salvou meu filho, você salvou minha filha, você salvou minha vida, tal. Então isso não tem preço, né? Nós somos daquela medicina bem tradicional e falo o seguinte, lógico que você queria ter seu ganho, queria ter suas coisas, mas nós não preocupamos muito com o financeiro, não. Não juntamos nada, né? Eu mais o Paulo não juntamos nada. Nada. O negócio é medicina, né? Eu costumo brincar, já aconteceu de eu estar numa relação sexual, corre! Chegou um esfaqueado aqui, você entendeu? Arrumar as calças ali, embora sair correndo. Eu lembro direitinho. A hora que eu cheguei no hospital, o Evaristo falou: não tem exame, vamos embora para o centro cirúrgico correndo. E pá, eu operamos e graças a Deus salvamos a vida do cidadão. Então, assim, a gente. O amor em primeiro lugar, né? A profissão toda. Então, se falasse assim, você quer recomeçar tudo de novo, eu gostaria. Entendeu? Não me arrependo de nada que eu fiz na medicina. Tudo que eu fiz na medicina, eu tenho a consciência que ajudou. Lógico que tivemos as nossas limitações, mas a nossa limitação, a nossa limitação também, a gente tinha que ver o seguinte, que nós salvamos muita vida além do nosso limite, né? E além, a gente percebe que a gente tinha Deus. Tinha Deus, né? Tinha coisa que você falava assim, não dá. Aí o trem dava certo. Fluía, né? Olha, essa sensação que eu falou, eu tive tanto na vida, Deus cochichou no meu ouvido. De repente, eu fazia um diagnóstico inesperado. Mas eu, ao contrário do Paulo, eu nunca tive tanta certeza. Porque eu sou um cara, eu sou muito agitado.
E eu gosto de outras áreas demais. A minha área boa mesmo era matemática, sabe? Mas eu precisava sustentar uma família muito pobre. Eu fui o primeiro a entrar na faculdade. Mais 2 irmãos fizeram odontologia. Minha irmã fez enfermagem. Meu sobrinho, um deles, filho da minha irmã enfermeira, eu ajudei muito ele a formar. Os outros, meus irmãos já estavam melhor em situação, formaram os próprios filhos. Mas a gente já deve ser mais de 10 médicos na família. Mas, na E o senhor verdade... é o precursor Sou. é o Eu primeiro sou, médico na família. alguém me chamou uma vez de patriarca. E eu acho que tem alguma coisa disso, porque eu tenho garra. Está acontecendo um problema na FIMES, um aluno excelente lá. Eu estava devendo um semestre inteiro. Ontem eu paguei o semestre dele no cartão em 4 vezes e estou correndo em busca de patrocinadores para o dia que vencer. Então, assim, eu tenho esse... Mas, na verdade, o que eu gostaria, talvez? Talvez era ter feito medicina mesmo, mas talvez eu quisesse ter um tempo maior para fazer outras coisas, sabe? Fazer algumas outras coisas também diferentes. Por exemplo, eu sou fanático por música. Eu sou completamente desafinado, mas nós conseguimos montar um coral dentro do Hospital das Clínicas com uma profissional e eu ouço de música sertaneja, passo pela música popular brasileira, mas o que arrebenta dentro do meu peito é o tropicalismo. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti de amores. Então, vocês viram que a voz... Entendeu? Então, assim, eu queria ter feito mais coisas. Cara, eu já escrevi peças de teatro eu sou presbiteriano, então a gente tem reuniões onde tem que fazer. Eu cometo algumas poesias dentro do cérebro. Ela fica morando aí 10 anos e de vez em quando eu recupero, eu não publico nem nada, porque tem tanto escritor bom que eu acho que bom mesmo é ler. Entendeu? Minha opinião é essa. Então, assim, eu acho que eu precisava ter tido um pouco mais de tempo para se dedicar a outras áreas que você outras gosta. áreas também. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que eu tenho vocação é para ser professor. É a única. Entendi. Também. E após esse período todo, daqui para frente, vocês têm o desejo de parar de trabalhar ou vão seguir? E se parar para se dedicar a isso, a essas vontades que lá atrás não foram possíveis? Eu quero essa vontade só para 10% do meu tempo. Eu parar de trabalhar, primeiro que eu não posso. Não dá nem para eu escolher, mas eu poderia reduzir para metade tranquilo. Eu tentei, comprei uma chacrinha em Portelândia, fiquei trabalhando 3 dias em Portelândia e fiquei doido. Eu tenho que estar fazendo outras coisas, eu tenho que estar fazendo ultrassom, eu tenho que estar dando aula, porque aí eu reestudo a FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. O que eu já vi é o seguinte, eu gosto de viajar para poder voltar para casa. A melhor parte da viagem, Aí uma né? vez eu Verdade. tentei fazer um hino de mineiros. E naturalmente, quando alguém pensa em fazer um hino de mineiros, eu penso no Araguaia. E eu tentei, isso aí é uma coisa porcaria, eu e o Cornélio, meu irmão, tentamos. Agora, outro dia, de repente, esses poetas que falavam, deixa o poema quietinho, se puder, nem escreve, os outros não são obrigados a ouvir as suas coisas. Mas, de repente, ele rebrotou outro dia e eu comecei. Espera aí. É perigoso eu chorar. Tem problema não. Tem Tem não, tá. que isso. Isso faz parte da Tá, idade. aí eu comecei a imaginar, eu sempre
vejo o Mineirense como o Rio Araguaia. Eu fiz até um poema desse. Esse eu mandei para o colégio para minha filha. Ele vai e, de repente, quando cai o sereno, quando cai a chuva, é o Araguaia voltando. É o Mineirense voltando. Mineiros, fala mais alto. Bom, Bonito, bonito. Muito bonito. o senhor pensa em parar, doutor? Não, inclusive, eu e meu filho, né, eu tive conversando com ele, eu fico muito assim, grato, porque ele me escuta muito, e eu falo, você tem que fazer isso na medicina, você tem que ser assim, né? E ele segue aquele parâmetro que eu segui. E esses dias eu chamei ele e falei, filho, eu não vou parar, eu só vou parar quando chegar a hora mesmo da transferência, né? E então eu vou, olha a idade que eu estou disposto a fazer um mestrado, entendeu? Eu também cheguei a me preparar para isso. Ele também ele quer fazer um mestrado, tudo. Aí nós estamos correndo, vamos até escutar a faculdade, ver qual a área que ela tem pretensão, por quê? Eu achei bom demais dar aula, né? Eu tenho muita didática. Isso dos microfones da vida, da política. Eu tive aula com o Dr. Paulo Cunha e tem uma coisa que eu aprendi até hoje, dentro da anamnese, que é o... Sim. Eu falo para eles, tem que picotar. Ah, o sintoma tem verdade. que picotar, escuta esse barulho. Tem que picotar o sintoma. Tem. Aí, então eu gostei disso. Esse falando da minha história de medicina, esse meu bisavô que morreu assassinado por política, ele era farmacêutico. E o cara chegou lá com varíola e ele tratou do cara, pôs até na folha de bananeira, aqueles treinos. Era uma das... E como ele era o candidato a prefeito imbatível, o adversário foi lá e pegou esse cara que morava na casa dele e falou, mata ele pra mim que eu te dou tanto. É mais fácil matar amigo. E aí, os matadores dizem. E aí mataram o cara, imediatamente mataram o cara também, que naquela época era assim. Era. Mas tinha já na família esse querer da medicina, certo? E hoje, na nossa família, nós somos 25 médicos, desde a primeira geração até a segunda. E a primeira geração foi a Lúcia, a doutora Lúcia, minha irmã. É verdade. Foi a primeira geração. E aí vem os parentes, os primos e tal. O total hoje somos 25 médicos na família, entendeu? E é assim, e a gente zela. Por exemplo, eu tinha um sobrinho que ele terminou a faculdade e já foi trabalhar. E nós... demos um arroz, né? Mas por quê? Volta para estudar. Não, você tem que estar. Aí ele pegou e falou, eu tenho que pagar um carro e tal. A Glaucia, minha irmã, falou, quanto que é? Você está devendo? Então estamos aqui, pai, lá paga seu carro, vai que seu tio está falando. E seu pai também. Aí ele foi para São José do Rio Preto, fez cardiologia. Então a gente ainda policia, certo? Um outro fica policiando, ó, como é que tá, ó, vai estudar, tá fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Então, eu tenho esse outro lado, que é a política, certo? Mas eu sempre soube conciliar as duas coisas. E não me arrependo, hora nenhuma, de ser político também, porque eu sei que eu contribuí demais com mineiros nas leis, nas defesas das coisas boas, não deixando acontecer as coisas ruins. Então, foi assim bem gostoso. E na medicina, eu não quero parar. Enquanto eu tiver condição de dar aulas, eu vou, porque isso me deu um prazer enorme. E o que o Carlos falou, né, cara? A gente tem que estar estudando todo dia. Né? E isso aqui, ó. Isso aqui eu vou te falar. Isso aí é bom demais. Nossa, tem o conhecimento nas mãos. Né? Qualquer livro que você quiser, tudo tá ali. Tem uma coisa que eu acho que são poucas pessoas que vão ter, como seu filho vai ter, e o Maurício acho que pode falar muito bem disso, que é essa instrução. Né? Então, hoje os médicos estão muito mais preparados de forma didaticamente, né? Eles chegam didaticamente, do que na época de vocês, mas vocês foram preparados, vamos dizer que num ambiente mais hostil, que vocês tinham que exercer a profissão de uma forma muito mais coerente, e do que vai acontecer. Acontece com você hoje, vai acontecer para mim daqui a uns anos. Então, acho que nós vamos ter cada vez menos pessoas como vocês, orientando os profissionais de agora, isso aí vai a gente vai fazer assim.
E eu acho que a gente vai acabar perdendo a essência da medicina, assim, da medicina por amor daqui a alguns anos, e a medicina por capacidade, assim, não capacidade técnica, capacidade da pessoa ser aquela pessoa, igual vocês falaram, Deus falou no meu ouvido ali, porque não tem como, se não fosse Deus não tinha acontecido. E uma Então, coisa, Edgar, que a gente, assim, eu sempre falava, e minha mãe foi uma pessoa, veio de uma família muito humilde, a mãe dela era lavadora de roupa, e ela falava assim pra gente, nunca cuspa pra cima, porque cai na tua cara. Seja humilde, e ajude as pessoas. Ela tinha um dom de ajudar as pessoas. E isso a gente aportou. Então, muitas vezes, eu lembro, vou citar até aqui a Joselina, a Josi. Prima primeira isso, minha. era a nossa secretária, como era uma super secretária, uma hiper secretária, pessoa maravilhosa. E ela falava, doutor Paulo, para de ficar atendendo esse povo de graça. Nossa, chega no fim do mês, você não vai ter dinheiro. Eu atendia muita gente de graça. Se pequena cirurgia eu fazia de graça. Aí eu falava para ela assim, Josi, o de cima está vendo, Deus está olhando por isso, tal. E eu tenho certeza que eu vou ser retribuído por isso. E eu estou hoje na minha velhice, eu tenho artrose, eu tenho diabetes, tenho uma hipertensão leve, certo? Mas o meu pai me ensinou um negócio. Ele falava assim, às vezes ele estava com uma dor, um negócio, graças a Deus eu estou com artrose. Graças a Deus. Olha, podia ser pior. Não? Mas por quê, pai? Eu estou tendo as doenças da velhice. Agora é só tratar. E o dia que não der, vamos subir para cima e pronto, vamos subir lá para o andar de cima e acabou. Mas graças a Deus, Deus é bom que me deu a oportunidade de ser velho. Só não vai. Já pensou, Paulo, se eu tivesse morrido com 18, com 20? Que graça que tinha. Só não vai ter as dores quem morrer antes, né? Quem morrer antes. Aí o que acontece? Eu sou desse jeito, né? E eu sou uma pessoa assim, eu tenho 67 anos, eu tenho essa artrose, que é uma coisa, mas eu me considero uma pessoa hiper saudável, sadia. Eu vou ao médico porque eu faço, cada 6 meses eu gosto de fazer um check-up, entendeu? Cada 6 meses eu faço um check-up. Então, cara, eu não tenho doença assim, nada. Sou rigoroso com a minha saúde. Eu faço regime assim, minha glicemia não passa de 100. Então, eu falo que isso é Deus me recompensando pelo que eu fiz. Né? Ter essa saúde, que é o maior patrimônio que a gente tem, né, cara? Verdade. A saúde. Sou um velho sadio. Queria que vocês deixassem, né, para os nossos ouvintes, esses alunos que estão cursando a faculdade, esses profissionais que acabaram de sair da faculdade, o que, baseado na experiência de vocês formados naquela época, o que vocês podem deixar de uma palavra, uma orientação para eles nesse momento que eles estão passando agora? Bem, eu acho que uma coisa que uma frase curta. Esse paciente que está na sua frente, nesse momento, ele é a pessoa mais importante do mundo. Cuida dele. E você? Eu vou falar o que eu falei recentemente para o meu filho. Eu pedi um livro dele, emprestado até a urgência da USP. Eu tenho o mais antigo, e o dele tem já o Covid. E eu peguei, comecei a ler, e fui ficando, assim, emotivo. De eu estar estudando no livro do meu filho. Entendi. Então, foi me dando uma emoção, e eu peguei e fiz peguei uma página daquele livro dele e escrevi umas palavras muito bonitas para ele. Eu comecei assim, meu filho e colega de profissão, desculpa eu invadir a sua privacidade literária. E comecei a discorrer. E lá eu coloquei para ele, continue sempre o seu caminho na área do conhecimento, da honradez e da ética. E é que eu falo para todos. Sejam honrados, tenham ética, tenham respeito. E o que eu passo para vocês é que eu passei para o meu filho. Eu falei, o Edgar acho que já escutou isso. Todas as vezes que você botar um paciente na maca, lembra do teu pai e da tua mãe. O que você quer para o teu pai e tua mãe, faça para o seu
paciente. O que você não quer para o teu pai e tua mãe, não faça para o seu doente. Agora, o dia que você tiver filho, esquece pai, esquece mãe, lembra do teu filho. Quando você pôr um paciente na maca, lembra do teu filho. O que você quer de bom para o teu filho, queira para o seu paciente. O que você não quiser para o seu filho, não queira para o seu paciente. Que você vai dar muito bem. Você fazendo uma boa medicina, nunca deixando o conhecimento. Eu estudo muito, eu estudo quase todo dia e eu quero que você seja assim. Então eu passo para esses jovens, passo para você que está fazendo faculdade, você que ainda é jovem, um bom profissional, faça isso. Tenha amor à profissão, ande com a ética, com respeito e sempre com os estudos, estudando a cada dia mais. E eu tenho certeza, quando você começa a exercer isso, com ética, com respeito, com amor, com dedicação, Deus olha por você. Tenho certeza disso, né? E então esse é o que eu deixo o recado para a nova geração, certo? Que esse lado humano que vocês tentam resgatar, a gente resgata a história, tenta resgatar isso. Quem fizer isso, tem... Eu tenho aluno ali na FAMP, é um maranhense. Aquele cara vai estourar, Vai, né? porque ele tem amor à profissão, ele tem amor ao próximo, ele é carinhoso com... Eu ficava observando assim, mas gente, como tem uma pessoa que tem carinho com o doente desse jeito, sabe conversar, preocupa com o paciente. Eu falei assim, olha, você vai ser um grande médico, você pode ter certeza disso. É tão bom como a gente vê, não são muitos, mas como a gente vê bons alunos. Inclusive, esses dias eu coloquei lá na Câmara uma moção honrosa para a FAMP, porque foram mais ou menos 34 alunos da FAMP que passaram nas residências médicas Brasil afora, em neurocirurgia. Fiquei sabendo dessa história. Então, isso aqui... Neurocirurgia foi uma mulher que passou? Foi a Isadora. Ótima aluna. Então, assim... A gente sabe, tem um aluno ali da FAMP, o Igor, né? Ele, quando terminou o curso dele, eu ofereci para ele trabalhar lá no São Lucas. Falei, olha, pega plantão lá. Eu levei uns lá para liguei lá no curso, falei, olha, tá muito preparado, pode contratá-lo. Hoje ele ocupa também lá, tá coordenando lá a enfermaria do Hospital Municipal. Ele tá lá. Eu encontro ele todo dia. O Igor, aquele que é aluno nosso, aquele, né, também um bom aluno, tal. A gente vê assim uma gama de alunos que a gente fica feliz de saber que fomos professores dele, né? Sim, com certeza. E assim, vocês, pra gente já entrando no final aqui, né? Vocês querem deixar aí contato de vocês, de Instagram? Vocês têm Instagram? Como é que é isso aí? Vocês usam? Dr. Carlos, eu sei que tem. Eu tenho, eu tenho, mas o que eu sei mais é o WhatsApp. Eu quase não entro no Instagram. Meu WhatsApp é 64 99 329 9942. Vamos lá de novo? 64 99 329 9942. Eu vou aqui também dar o meu zap, e o meu zap é muito mais fácil que o do Carlos, porque eu brinco com ele, eu falo que isso é coisa de político, né? O meu é 999 880730. Então vamos repetir, 64, né? 64 999 880730. Aí vem a brincadeira do político, né? Falou, olha, é facinho de guardar meu telefone. 9988. E o cafezinho da manhã? Que hora que é o café da manhã? 7h30. Ninguém esquece o telefone. Ninguém esquece. Ele não esquece. E uma coisa, viu, Carlos? Uma coisa que tem de positivo, eu tenho esse celular há muitos anos. Eu não troco meu celular, porque celular de político, toda hora um liga, outra hora liga, eu não troco. Rapaz, meu celular é o mesmo, sempre foi assim. Todos os dados. Eu vi que você mudou, eu percebi, que eu fui te mandar uma mensagem, não consegui. Deixar as nossas redes, Edgar, e as suas também. Nosso Instagram é o medtalks.pdc e nosso e-mail, para quem quiser nos mandar sugestões aí de convidados, de temas, tanto pelo Instagram quanto pelo e-mail nós vamos receber, medtalkspdc@gmail.com. As minhas redes sociais, eu só uso o Instagram,
Agora eu entrei no Twitter aí, mas só para acompanhar o que está acontecendo na política aí, na Copa, né? Então o Twitter vai melhorar. chega muito rápido, né? Mas é o @Edgar de Carvalho. Os meus são mauriciobf.med no Instagram, no TikTok. E eu tenho um canal no YouTube também que se chama Sou Médico agora. Então, siga a gente nas redes sociais. Aproveita aí para ter contato, né? O Dr. Paulo e o Dr. Carlos passaram aí para vocês todo esse conhecimento, passaram os contatos deles, inclusive. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, tá bom? Com certeza o bate-papo vai ser aproveitado por muitas pessoas. Cada momento. Minuto. Muito legal ver feliz, essa experiência. Né? De receber vocês aqui, as histórias que vocês colocaram pra gente, algumas emotivas, algumas engraçadas, né? Até nós termos nossas histórias. O Maurício já começou a ter as deles, né? Mas isso é muito bacana, é muito enriquecedor. Eu queria fazer um gente. comentáriozinho Fique à vontade. a respeito da medicina atual. Eu achei que essa mudança de método, metodologia ativa, foi tão importante, mas tão importante, que eu queria ter estudado nela. Eu comparo com o salto em altura na atividade olímpica. O cara vinha e pulava em pé e chegava do outro lado. De repente, um japonês veio correndo e virou as costas. Ele aumentou uns 10 centímetros o recorde mundial, por causa dessa mudança. Eu acho que nessa mudança, onde o aluno participa mais, eu achei que foi um ganho de qualidade que alguns colegas mais antigos, às vezes ranzinzas e tal, ficam falando mal. Não. Nós estamos formando médicos com menos abrangência. Qualquer colega que forme hoje vai ter uma menor abrangência, mas muito bom dentro daquela abrangência. E outra coisa, 90% do que a gente precisa de médico em posto de saúde. O cara fazendo bem, não, o resto, né? A gente se vira. Urgência, emergência e atenção primária. Exato. Eu sou o Ranzinza. Eu só queria deixar aqui minhas considerações finais. Em primeiro lugar, parabenizar vocês, 2 jovens, né? Você ainda na formação e ele já formado, mas 2 jovens. Preocupar com a história. Isso é interessante. Tá de parabéns vocês dois. Eu tô aqui, assim, boquiaberto com esse resgate da história. Parabéns para vocês, parabéns para toda a equipe aqui, porque um povo tem que ter a sua história, né? E vocês estão resgatando a história da medicina de Mineiros. Tem outros colegas que eu sei que virão aqui. Um dos que vocês não podem deixar, o doutor Carlos Della Eugênio, que está com acho que 88 anos, se não me engano, ainda trabalha ainda, né? E é um exemplo. E já é rico. E já é rico, pode parar a hora que quer. E ele poderia parar. Ele falou assim, olha, eu sou muito bem de vida, estou rico, mas eu não vou parar de trabalhar. Não dá. Sabe? Então, tá de parabéns vocês, tá? Toda a equipe, por resgatar essa história tão bonita da medicina de Mineiros. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de todos. Nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal. Agora eu vou me inscrever, eu não sabia. Beleza, vou passar para o senhor então certinho. Passa para mim. Um grande abraço e até o próximo episódio.